Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, e o texto é enorme, vamos lá. O nome dele é Pai. O carteiro estendeu o telegrama. Preocupado, José nem agradeceu, e enquanto abriu o envelope, uma profunda ruga sucou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. Palavras breves e incisas. Seu pai faleceu. Enterro às 18 horas. Mamãe. José continuou parado, olhando para o vazio, nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração, nada. Era como se houvesse morrido um estranho. Porque nada sentia pela morte do velho. Com um turbilhão de pensamentos confuso, avisou a esposa, tomou o ônibus e foi-se, vencendo o silenciosos quilômetros de estrada, enquanto a cabeça girava a mil. No íntimo, não queria ir ao funeral, e, se estava indo, era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que o pai e o filho não se davam bem. A coisa havia chegado ao final no dia em que, depois de mais uma chuva de acusações, José fez as malas e partiu, prometendo nunca mais colocar os pés naquela casa. Um emprego razoável, casamento, telefonemas à mãe no Natal, Ano Novo, na Páscoa. Ele havia se desligado da família, não pensava no pai, e a última coisa que desejava na vida era ser parecido com ele. O velório, poucas pessoas. A mãe estava lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, as lágrimas correram silenciosas. Foi um abraço de desespero, de desesperado silêncio. Depois ele viu o corpo sereno envolto por um lençol de rosas vermelhas, como as que o pai gostava de cultivar. José não verteu uma única lágrima, o coração não pedia. Era como estar diante de um desconhecido, um estranho. O funeral, o sabiá cantando, o sol se pondo. Ele ficou em casa com a mãe até a noite, beijou-a e prometeu que voltaria trazendo netos e esposa para conhecê-la. Agora ele poderia voltar a casa, porque aquele que não o amava não estava mais lá, para dar-lhe conselhos ácidos, nem para criticá-lo. Na hora da despedida, a mãe colocou-lhe algo pequeno e retangular na mão. Há mais tempo você poderia ter recebido isso, disse, mas infelizmente só depois que ele se foi, encontrei entre os guardados mais importantes dele. Foi um gesto mecânico. Minutos depois de começar a viagem, meteu a mão no bolso e sentiu o presente. O foco mortiço da luz do bagageiro revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Abriu-a, curioso. Páginas amareladas, na primeira, no alto, reconheceu a caligrafia firme do pai. Nasceu hoje o José, com quase 4 quilos, o meu primeiro filho, um garotão. Estou orgulhoso de ser o pai daquele que será a minha continuação na terra. À medida que folheava, devorando cada anotação, senti um aperto na boca, no estômago, mistura de dor e oh meu Deus, mistura de dor e perplexidade, pois as imagens do passado ressurgiram firmes e atrevidas como se acabassem de acontecer. Hoje meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu o vi de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar por ter sido obrigado a ajudar meu pai. Mas para o meu filho desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Outra página. José me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá. Mas ele merece porque é estudioso e esforçado. Fiz um empréstimo que espero pagar com horas extras. José mordeu os lábios. Lembrava-se da sua intolerância das brigas feitas para ganhar a sonhada bicicleta. Se todos os amigos ricos tinham uma, por que ele também não poderia ter a sua? E quando, no dia do aniversário, a havia recebido, tinha corrido para os braços da mãe, sem sequer olhar para o pai. Ora, o velho vivia mal-humorado, queixando-se do cansaço, tinha os olhos sempre vermelhos, e José detestava aqueles olhos injetados sem jamais haver suspeitado que eram de trabalhar até meia-noite para pagar a bicicleta. Hoje fui obrigado a levantar a mão contra meu filho. Desejei que ela tivesse sido cortada, mas foi preciso tentar chamá-lo à razão. José anda em más companhias, tem vergonha da pobreza dos pais, e se não for disciplinado, amanhã será um marginal. É duro para um pai castigar um filho, e bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para o seu próprio bem.
Foi assim que aprendi a ser um homem honrado e esse é o único modo que sei de ensiná-lo. José fechou os olhos e viu toda a cena quando, por causa de uma bebedeira, tinha ido para a cadeia. Naquela noite, seu pai não tivesse aparecido para impedi-lo de ir ao baile com os amigos, lembrava-se apenas do automóvel retorcido e manchado de sangue que tinha batido contra uma árvore. Parecia ouvir sinos, o choro da cidade inteira, enquanto 4 caixões seguiam lugubremente para o cemitério. As páginas se sucediam, com ora curtas, ora longas, com anotações, cheias das respostas que revelavam quanto em silêncio e amargura o pai o havia amado. O velho escrevia de madrugada. Momento da solidão, num grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e dividir suas dores. O mundo esperava que fosse durão, para que não o julgassem nem fraco e nem covarde. E, no entanto, agora José estava tendo a prova de que, debaixo daquela fachada de fortaleza, havia um coração tão terno e cheio de amor. A última página, que era do dia em que ele havia partido, Deus, o que fiz de errado para o meu filho me odiar tanto? Porque sou considerado culpado se nada fiz senão tentar transformá-lo em um homem de bem. Meu Deus, não permita que essa injustiça me atormente para sempre, que um dia ele possa me compreender e perdoar por eu não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois, não havia mais anotações. E as folhas em branco davam a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. José fechou depressa a caderneta, o peito doía, o coração parecia haver crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Nem viu o ônibus entrar na rodoviária. Levantou-se aflito e saiu quase correndo porque precisava de ar puro para respirar. A aurora rompia o céu e mais um dia começava. Honre seu pai para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Certa vez ele tinha ouvido essa frase e jamais havia refletido na profundidade que ela continha. Em sua egocêntrica cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis e sem valor como as embalagens que são atiradas ao lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor, alegria, despreocupação e vaidade. Não era ele um semideus? Agora, porém, o tempo havia envelhecido, fatigado e também tornado pai aquele falso herói. De repente, no jogo da vida, ele era o pai de seus atuais contestadores. Como não havia pensado nisso antes? Certamente por não ter tempo, pois andava muito ocupado com os negócios, com a luta pela sobrevivência, com a sede de passar fins de semana longe da cidade grande, com a vontade de mergulhar no silêncio sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase sobre seus herdeiros. Tá difícil de continuar a ler, gente. Jamais lhe passara pela cabeça a escrever que tinha orgulho daqueles que continuam seu nome. Justamente ele que se considerava o mais completo pai da terra. Uma onda de vergonha quase o prostrou por terra numa derradeira lição de humildade. Quis gritar, agarrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo, mas encontrou apenas o vazio. Havia uma raquítica rosa vermelha num galho no jardim de uma casa. O sol acabara de nascer, então José acariciou as pétalas e lembrou-se da mãozona do pai podando, adubando e cuidando com amor. Porque nunca tinha percebido tudo aquilo antes. Uma lágrima brotou, como o orvalho, e erguendo os olhos para o céu dourado, de repente ele sorriu e desabafou, numa confissão aliviadora. Se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai, que não fosse você, velho. Obrigado por tanto amor e me perdoe por ter sido tão cego. Eu tô fazendo uma força fenomenal para não chorar, gente, porque eu choro pelo nariz. Se eu chorasse só pelo olho, tava bom. Mas eu choro pelo nariz. Aí fica a coisa mais feia do mundo. O nariz fica todo vermelho, parecendo nariz do palhaço, do Bozo. É muito complicado a relação de pais e filhos. Por isso que o Legião Urbana, né?
fez aquele texto Pais e Filhos. O que você vai ser quando você crescer? Não tem muito para onde correr, mas a gente vai repetir toda a história. Mas o que a gente aprende com pai e mãe, querendo ou não, no decorrer do caminho a gente acaba reproduzindo, né? Se pai e mãe têm a linguagem do bater, você vai bater no teu filho. Se chegar ali na frente o teu filho não cortar isso, ele vai bater no neto e assim por diante. Né? Se você trabalha demais, você mostra para o filho que tem que trabalhar demais, o filho vai trabalhar demais. E assim, os jovens, eles nunca vão entender a complexidade que é ser pai e mãe. Porque ser pai e mãe não é só ser pai e mãe. Você é dono e dona de casa, você tem uma casa para administrar, você tem que comprar coisas, você tem que pagar coisas. Acontece mil e uma situações com família, com amigos. Né? Aqui em casa eu fiquei 16 anos reformando casa. Olha, um pouquinho do que aconteceu comigo, que até hoje eu fico refletindo sobre, né? Eu saí da casa dos meus pais, meu pai a princípio bebia, parou de beber. A minha mãe tinha lá um monte de comportamento que não era ético, que não era justo, né? Ela tinha um monte de vício. E aí eu falava pra mim, eu vou sair dessa casa e eu vou ficar longe de vício, qual seja lá o que for. Eu vou procurar trabalhar minha moral, meus princípios e valores o mais que eu puder para não repetir os erros deles. Só que a forma de resolver as situações eu copiei. Eu não tenho vício, eu procuro ter uma boa conduta, lógico que eu vou errar e erro pra caramba, não sou perfeita, mas eu procuro ali, ser na risca, né? Tudo o que eu via que podia ser exemplo ruim para o meu filho, eu procurava não fazer. Como ser humano, você tende a fazer coisas erradas e eu sempre procurei a não fazer. Lógico que uma coisa ou outra acabou acontecendo. Aí eu casei, vivi um casamento de 10 anos, fiquei viúva com um filho com 8 anos. 8 anos de idade ele tinha. Aí eu tinha que trabalhar dobrado para poder manter a casa. Mesmo que meu marido deixou uma pensão, é aquilo, eu estava construindo casa, reformando casa, o dinheiro nunca bastava. Eu vivia pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo empréstimo, renovando limite de banco, sempre devendo para banco. Aí eu falei, não, vou trabalhar dobrado. Então eu sempre trabalhei dobrado, de 8 a 10 horas por dia. Aí a princípio não tinha quem olhasse meu filho, eu tinha que contar com Deus. Coloquei uma pessoa para cuidar dele, a pessoa ficava mais no portão com os nóia da rua do que olhando meu filho, pequenininho dentro de casa enquanto eu saía para trabalhar. Coloquei outra, ela colocou uma blusa no ventilador da sala que era para interter a criança. Cheguei aqui, tava pegando fogo na casa. Peguei uma outra que veio do Nordeste passando fome, falei, eu vou criar. Era uma menina de 12 anos, falei, eu crio ela aqui, né? Faço o bem para ela e ela faz o bem para mim. Ela olha meu filho. Meu filho chorava quando chegava perto daquela menina. Certeza que aquela menina fez alguma coisa com meu filho. Aí não deu certo. Aí eu arrumei uma outra, que era aluna minha, e que deu certo. Aí ela olhava ele para mim poder trabalhar. Ele tirou a fralda sem eu perceber, porque era a pessoa que olhava ele que tirou a fralda dele para mim. Então eu não acompanhei algumas coisas que para mim era fundamental acompanhar. Eu não vi meu filho ficar em pé, não vi meu filho tirar a fralda, não vi a primeira vez que ele comeu papinha, não vi, trabalhando. E assim, no decorrer do caminho eu fui vendo que algumas posturas de pai e mãe eu repeti, né? Pouca ideia. As coisas é do meu jeito, aqui a casa é minha, quem manda aqui sou eu e você tem que me obedecer. Pouca ideia. Muito autoritária, não tinha muito tempo para ficar explicando as coisas. Às vezes eu parava para explicar, mas sabe quando você vê que o outro tá com a cabeça no mundo da lua, não tá nem prestando atenção, eu falava, então já que não tá prestando atenção, peraí. Minha casa, minhas regras e assim acabou. Esse autoritarismo todo cortou o vínculo de amizade. A gente não tinha momentos de diálogo. Não tinha. E tudo era resolvido assim, pouca ideia, né? Ele cresceu com pouca ideia. Já fez, já fez. Aí eu via que mentia demais. Pegava ele mentindo direto.
Aí eu catava ele de jeito, tomava uns tapas na bunda. E isso foi fazendo ele ter raiva de mim, se afastar de mim. Quando chegou na adolescência, ele se afastou de vez. Aí não teve psicólogo, mandei 2 vezes em 2 psicólogos diferentes. Não adiantou em nada. Não melhorou o comportamento em casa, nada. Foi crescendo, arrumou serviço, foi fazer faculdade, aí o caldo entornou de vez. Aí afastou de vez e não teve mais volta. E hoje eu vejo assim, a gente conversa muito pouco. Graças a Deus voltamos a conversar, porque ficou um período de 3 anos sem se falar. Ele não queria conversar comigo depois que ele foi embora de casa. Largou a faculdade. E hoje ele conversa o mínimo. Poucas ideias. E visita uma por mês, e olha lá. E muito rápida. Um almoço de 1 hora, 2 horas e vai embora. E eu vejo que para ele é um sacrifício tremendo ele vir em casa. E eu escrevo tudo. Por isso que eu estou me segurando para não chorar. Eu escrevo tudo. Eu tenho diários, eu escrevo tudo. E eu não quero que ele tenha peso na consciência quando ele pegar os diários e falar, poxa, podia ter sido diferente. Eu queria que ele pensasse assim antes de pegar os diários. E qual mãe, qual pai que se esfola todinho para dar tudo pro filho, por mais que a gente erra, por mais que a gente falha, e vai falhar, porque nós somos seres humanos, não quer o reconhecimento de amor do filho. Eu vejo esses cadeeiros aí, as mães passam pela revista que é muito constrangedora, enfrentam polícia, medo, insegurança, entram no presídio para visitar o filho e o filho idolatra a mãe. Muitas vezes eu questionei isso em sala de aula como professora, porque eu via as mães que não tinham mínima condição de ser mãe, piriguete de vila, envolvida com vício, com droga, com roubo. Os filhos amavam. E aquelas mães, pais que trabalham muito, que se dedicam bastante ao filho, que olham o caderno, que exige postura, que está sempre corrigindo toda e qualquer falha que a criança tem, moral. Essas crianças não dão valor. Essas crianças, geralmente, elas têm raiva do pai e da mãe. Então, assim, na educação, qual é o caminho que a gente tem que tomar? Né? Aceitar todas as falhas que o indivíduo comete para a gente ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo? Esses dias atrás eu vi uma foto do meu filho, coisa mais difícil que tem ele sorrir. Aí eu vi ele sorrindo, tá cheio de tarta nos dentes. Eu falei, caramba, eu não deixava isso acontecer, né? Tava toda hora indo para dentista, sempre se cuidando. Aí eu pensei, será que eu devo falar? Tá com 28 anos, será que eu devo falar que eu vi o tártaro? Porque ele tem espelho, ele deve estar vendo, né? E como mãe a gente quer corrigir, a gente quer ajudar, a gente quer melhorar. Se for preciso até paga o dentista, né? E é nisso que eu fico pensando, será que a errada no processo de ensinar o próprio filho fui eu? Eu não soube ser mãe? Vai terminar a jornada com meu caderninho escrito e sem o reconhecimento enquanto eu estiver viva de tudo o que eu consegui fazer. Não foi muito, mas o que eu consegui fazer, quase. Eu consigo formar um médico veterinário, só não consegui porque ele parou no meio do caminho. Mas eu me esforcei muito para pagar a faculdade, para dar o apoio, para ele não desistir. É um desabafo. Hoje o texto veio como um tapa na orelha. Me perdoem pelo desabafo. Mas eu acredito que muita gente está na mesma situação que eu. Eu converso com muita gente que fala. Que talvez não faça nem os caderninhos. Mas sente que se um dia tiver valor, vai ser depois que a gente partir.